Hoje temos a grata satisfação de comemorar o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a pessoa idosa. Este dia, celebrado nesta data 15 de junho, alerta este ano para violações dos direitos dos idosos durante a pandemia do novo coronavírus. O principal objetivo do dia é criar uma consciência mundial, social e política da existência da violência contra a pessoa idosa. De acordo com o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, a celebração desta data deve se relacionar à apresentação ao debate do fortalecimento das mais diversas formas de prevenção contra a violência contra os idosos. Declarada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa em 2006, a data busca conscientizar a sociedade da existência da violência contra esse público e prevenir novos casos. No Brasil, o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, considera a violência contra o idoso qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. Levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que os idosos devem representar 25,5% da população brasileira até o ano de 2060. Hoje, o Brasil tem 29,9 milhões de idosos, de acordo com informações disponíveis da organização WHO. Pelo Disque 100, em 2019, as denúncias de violência contra a pessoa idosa ficaram em segundo lugar em números de ligações. De 30% foi o aumento dessas denúncias em relação ao ano de 2018, quando 37.454 denúncias foram feitas. Com o advento da pandemia do Covid-19, esse número de violência contra o idoso vem aumentando e o principal motivo é justamente o isolamento social, motivado por as agressões, principalmente dentro da própria residência. Nesta noite eu quero aproveitar para falar da importância dos idosos. Ser idoso é uma bênção. A idade avançada é uma bênção de Deus. É Deus quem concede a vida longa e dá a capacidade de desfrutar dela. Deus cuida de seus filhos durante toda a vida, até a velhice. Deus nunca nos abandona. Os idosos merecem nosso cuidado, merecem o nosso respeito, porque viveram muitos anos e têm sabedoria que vem da experiência. O segredo de uma vida longa e completa
é amar sobre todas as coisas o poderoso Deus. Deus colocou na sua palavra promessas para os idosos. No livro do profeta Isaías, capítulo 46, verso 4, diz: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz, e eu levarei, eu os sustentarei, e eu os salvarei. Nós, os idosos, e você, que um dia também envelhecerá, você não está sozinho. Deus promete que vai dar força ao idoso. O livro de Salmo 37, verso 25 diz: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. A velhice é uma bênção. Quando eu olho para a vida dos patriarcas do tempo passado, eu vejo a bênção que eles são. Hoje em dia, quando eu olho para a realidade dos idosos, para a nossa realidade, eu vejo que muitos querem nos colocar de escanteio. Principalmente em alguns setores. Não pode misturar jovem com idosos. Mas que bênção são as universidades e as faculdades, onde jovens e idosos trabalham junto numa bênção conjunta. Mas vejam a idade dos patriarcas. Adão tinha 130 anos ao ser pai e faleceu aos 930 anos. Sete tinha 105 anos quando foi pai e morreu aos 912 anos. Jared tinha 162 anos quando foi pai. Matusalém, 187 anos. Lameque, 182 anos. E quando olho para outros, eu vejo Terá, pai de Abraão, 70 anos, quando foi pai e morreu aos 205 anos. Abraão, que foi pai aos 100 anos e morreu aos 175 anos. Isaac foi pai aos 60 anos e morreu aos 180 anos. Quero dizer, com essas citações, que ser idoso é uma bênção. Você jovem, você idoso, você precisa levantar a sua cabeça diante de uma sociedade que quer nos colocar por escanteio e declarar que nós somos um povo de sabedoria, um povo vencedor e um povo vitorioso. Quando eu olho para promessas maravilhosas de Deus sobre a terceira idade, eu vejo lá em Provérbios 20, 29, a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Deus promete vitória ao idoso. Deus promete que os jovens correrão e se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu quero, neste dia, que é denominado o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, eu quero dizer para você, idoso, e você que um dia será idoso, que você tem valor. E eu quero evocar
o Salmo de número 8, que diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. Por causa dos teus adversários, que fizeram calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembre deles, o filho do homem, para que os visite. Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Neste mundo, tem muitas coisas e muita gente, infelizmente, que fazem com que sintamos assim, que nos sintamos sem importância, sem valor. Algumas pessoas são especialistas em diminuir os outros. Elas criticam, elas menosprezam, elas fazem de conta que você não existe. E quantos olham para nós, de 60 anos para cima, e também coloca esse peso sobre nossa cabeça. Durante esta pandemia, eu me senti muito mal. Eu cheguei a pensar que nós, os idosos, éramos os culpados de toda esta pandemia. Em qualquer lugar, em qualquer situação, diziam: você é da área de risco. Mas Deus é tão sábio, Deus é tão misericordioso, Deus ama crianças, jovens, adultos e idosos, que hoje essa pandemia está atingindo desde criança, jovem, até os idosos. Mas quantas pessoas olhavam para nós como com desprezo? Às vezes, o que nos deixa diminuídos e abatidos são as circunstâncias ou então as acusações. E, com frequência, o que nos faz sentir mal é a nossa própria consciência. Quantas vezes nós, idosos, jovens e adolescentes, temos nos sentido insignificantes nesta sociedade? Você já se sentiu insignificante? Esse Salmo de número 8 foi escrito por alguém que nos primeiros anos de sua vida não recebeu muita atenção, o grande Davi. Davi foi o último filho que o próprio pai havia se esquecido de apresentar, quando o profeta Samuel buscava o escolhido de Deus para ser o novo rei de Israel. O pai Jessé fez desfilar todos os filhos perante o profeta e nem se lembrou de Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. Como é chato ser esquecido. Mas Deus não se esqueceu de Davi. Quantas das vezes nós, idosos, nos sentimos assim? Eu, às vezes, escuto de algumas pessoas que dizem assim: vocês não têm filhos, como será o final da vida de vocês? Mas quantos filhos não estão aí nem para os pais? A preocupação maior é com a herança, é com aquilo que eles tirarão de lucro. Mas Deus
quer dizer para mim e para você, neste dia em que muitas das vezes enfrentamos tanta violência, que nós temos valor. Você tem valor para Deus, você tem valor para essa sociedade. Saiba, meu jovem, saiba, meu amigo idoso, que Deus honra você. Talvez você não se sinta valorizado por seus filhos. Talvez você não se sinta valorizado por seus pais. Talvez você não se sinta valorizado por algum dos parentes. Mas olha, o que verdadeiramente importa é que, aos olhos de Deus, você possui um inestimável valor. Eu e você temos tanto valor que Deus deu o seu único filho por mim e por você. Eu quero dizer para você, neste Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que Deus abençoa você. Deus quer fazer de você, meu amigo idoso, meu jovem, alguém fantástico e muito abençoado. A Bíblia está cheia desses exemplos. Deus nunca nos desampara. Deus ouviu a oração de Ana. Deus fez de Esther uma rainha. Deus deu para Ruth uma nova família. Foi Deus quem protegeu Daniel na cova dos leões. Foi Deus quem libertou Pedro da prisão. Foi Deus. Aos olhos de Deus, eu e você, jovem, idoso, criança, adolescente, nós temos muito valor e Ele está disposto a nos abençoar. Deus também capacita você. Olha para a Rainha Elizabeth da Inglaterra, idosa. Olha para os líderes mundiais idosos. Olha para o nosso Supremo Tribunal Federal, idosos. Olha para a nossa liderança governamental, muitos idosos. Olha para o próprio Vaticano, idoso. Deus quer dar coragem a você. Deus quer que você acredite que você tudo pode, que você é um vencedor. Como a afirmação do apóstolo São Paulo, nós somos mais que vencedores. Mas, meu amigo idoso, meu amigo jovem, meu amigo adolescente, quais são os seus desafios? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos para a vida? Será que você, diante de tantas coisas que tem enfrentado, você perdeu a capacidade de sonhar, de lutar e de vencer? Não permita que as pessoas roubem os teus sonhos, mas acredite que você tem muito valor. Neste dia em que se trabalha pela conscientização da violência contra a pessoa idosa, você precisa acreditar que você tem valor. Você precisa confiar, você precisa sonhar e você precisa acreditar que você é um vencedor. Somos especiais. Somos
eu e você somos especiais, somos preciosos. Não estamos neste mundo por acaso. Portanto, não devemos permitir que nada ou ninguém nos diminua. Ao mesmo tempo, é esse sentido insignificante. É possível que até hoje você tenha se sentido insignificante e sem importância. Alguém tão pequeno que até pareça invisível. Alguém tão fraco que os problemas parecem insolúveis. Alguém inadequado e incapaz. Alguém sem valor. Agora, hoje, é tempo de isso acabar. É tempo de você enxergar o valor que você tem. Tome posse desta verdade. Você foi criado para ser abençoado e para abençoar muitas vidas. Esta é a sua verdadeira identidade. Você precisa acreditar que você pode ser bênção. Não deixe que as pessoas roubem os seus sonhos. Eu tenho 69 anos. Eu espero estar vivo ano que vem para comemorar os meus 70 anos. E enquanto Deus me der capacidade, coragem para enfrentar a vida, para trabalhar, para ser bênção, para lutar por dias melhores, eu estarei em pé para ser um vencedor. Acredite em você, valorize você. Tenha você 60, 70, 80, 90 anos, 50, 40, 30. Você é uma pessoa de muito valor. Você não está sozinho. Você pode acreditar que você é mais que vencedor. Quero ainda colocar e repetir mais algumas afirmações de Deus para nós idosos. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Promessa infalível. Mas o Salmo 37, 25 diz: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Meu amigo idoso, meu amigo jovem, meu amigo adolescente, levante a tua cabeça. Você é um vencedor. Tudo é possível ao que crer. A vitória está batendo à tua porta. Acredite, creia, confie e faça o que o salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu quero desafiar você, olha, você que me ouve pode ter 30, 40, 50 anos, 60. Um dia você vai chegar aos 70, aos 80 anos. Então,
Se você deseja ser honrado e ser amado na velhice, ame agora. Respeite o idoso. Adote um idoso. Apoie um idoso. Seja amigo de um idoso. E saiba que todos nós somos mais que vencedores. Neste Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, seja um agente de transformação e abençoe a vida dos teus irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe você jovem, que Deus abençoe você idoso, que Deus abençoe ali a Maria Kinder, uma batalhadora, essa mulher. Que Deus abençoe o Lucas Batista, que Deus nos abençoe e que sejamos mais que vencedores. Eu quero orar pelo idoso e também me colocar nessa condição, né? Eu já estou, cada dia, me aproximando mais dos 70, não é? Mas com o vigor de um jovem de 30 anos. Que Deus abençoe o Vinícius, Alencar e todos que participaram e que irão ouvir esta live. Eu quero orar agora. Ó Deus, eu quero pedir pela situação do idoso no Brasil e no mundo. Eu quero pedir que o Senhor estenda a mão e tenha compaixão, misericórdia dessa parte da sociedade. Fortalece o espírito dos idosos, fortalece o espírito dos jovens, fortalece o espírito dos adolescentes e que possamos todos dar as mãos e saber que somos todos irmãos e que possamos cada um abençoar a vida do outro e lutar pelo direito do outro e lutar para que a violência contra jovem, contra adolescente, contra idosos diminua no mundo inteiro. Nos dê uma noite bem abençoada. E eu peço isso em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Olha, eu sei que houve uma hora que a internet deu uma diminuída e até saiu, mas que Deus use as nossas vidas para sermos agente de transformação. Uma boa noite para cada um de vocês e que Deus nos abençoe. Amém.